que diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Uma fonte de água, diga, fonte de água. Ele diz isso para a mulher samaritana, ele vai falar com ela e num dado momento ele usa essa palavra. E hoje você vai descobrir um código específico muito importante. O que é código? Código é aquilo que está oculto na palavra, de propósito. Ele codificou a palavra, então ele vem com algumas revelações que nós vamos ter que descobrir decodificando esses códigos. E hoje eu vou passar um código para vocês, eu acho muito importante para o tempo que estamos hoje. Agora vai para o capítulo 7 do mesmo João. O capítulo 7 do mesmo João, o verso será o 37. Você viu que ele fala para ela: se você beber dessa água, dentro de ti haverá uma fonte, e que vai jorrar. E no 37, quando foi o último dia, que era natural da Páscoa, eles haver o derramar ali da água, ele vai na lateral do templo, e ele derrama a água. Mas não é essa a questão. Eu quero que você leia o texto comigo no verso 37, 38, que diz assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aí ele completa e diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Diga, rios de água. O que no capítulo 4 começa com uma fonte, aqui já é um rio. Tanto a fonte quanto o rio jorra. Só que nessa palavra, tanto na palavra que ele dá para a samaritana, como na palavra que ele está citando aqui, está sendo narrada por João, escrita por João, na história, tanto lá quanto aqui, há um código, porque ele não está falando por falar. Tudo que Cristo fala tem um ensino, os gestos dele, o olhar, tudo que tiver relatado dele, tem alguma coisa para a gente aprender, e tem algo codificado. Ele falava para os seus discípulos: tem coisas que eu preciso falar com vocês, mas vocês não podem ouvir agora. Então tem coisas ocultas que tem que ter o tempo certo para ouvir. E ele diz assim: vós não entendeis agora, mas vão entender depois. Numa outra passagem ele diz aos seus discípulos, porque os discípulos perguntaram: por que o senhor fala em tanto código, em tanta parábola? E ele diz, ele fala: porque eu não quero que eles entendam. Eu não quero que eles entendam e não quero que eles se convertam. E eu escure, eu não quero. Mas aí em particular ele revelava esses códigos, ele falava com os discípulos. E hoje eu vou dar para você um código que ele está intimamente ligado à nossa prosperidade. Mas não a prosperidade de dinheiro só. É a prosperidade de um leque completo, é um leque inteiro. Ele vai dar um código para nós que, se eu aplicar, é inevitável que você prospere, é inevitável que você rompa em todas as áreas da tua vida, porque é um código que ele é um princípio. Quando eu falo código, eu estou falando de princípios que estão ocultos na palavra. Princípios são abertos, outros são ocultos. Esse é um oculto, mas é um princípio. E se eu aplicá-lo, e decodificar, e entender, entrar no meu espírito e aplicar, não tem volta. Como nós cantamos, né? Não voltarei atrás, não tem como voltar. Porque a fonte jorra, o rio vai. Não, você já viu algum rio dando marcha ré? Não tem. Só vai. Só vai. Em Cristo a gente só vai. Por isso que é olhando para Cristo, já que Ele está à frente, eu só posso ir, porque Ele não vai ficar dando ré. Ele vai. A história segue. A história, a minha, a sua, prossegue, ela continua. E ele vai falar a respeito disso daqui. Hoje eu acredito que vai ser bem rápido, porque eu só vou decodificar isso. Porque isso se refere a tudo, se refere a tudo. Dinheiro, vida espiritual, emocional, a tua vida familiar, relacional, a tua vida na sociedade, a tua vida profissional, tudo. Se refere a tudo, porque a prosperidade divina é o leque completo. É que a gente fala prosperidade, são assuntos difíceis, porque já vai falar dinheiro, já vai pedir dinheiro, e não é. O dinheiro, nesse leque, para você ter uma ideia, o dinheiro é o fim da fila, é o menos importante.
O leque da prosperidade divina é muito grande. E o que ele está falando, tanto para aquela mulher samaritana em João 4, quanto ele está sendo falado a respeito dele aqui, onde ele mesmo está dizendo que quem crê em mim, como diz a Escritura, não é crer como você quer crer, é crer como a Escritura diz que tem que crer. É por fé, não é por vista. Eu não vejo para crer. Se creres, verás. Então eu creio para ver. Ele diz, é como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você já parou para pensar que ele não fala que vai fluir um rio? Ele fala que vai fluir rios, está no plural. Então, peraí, então ele está falando, que assunto que ele está falando nesses dois textos, tanto da samaritana quanto aqui? O que ele traz embutido, escondido? O que ele traz codificado nessa palavra para que a gente entenda? Aprenda uma coisa, quando você lê algo na Bíblia, seja em que livro for, de Êxodo para frente, qualquer coisa que você lê, que ficar assim, martelando, você vai para Gênesis. Gênesis é o grande decodificador de toda a Bíblia. Qualquer coisa codificada na Bíblia está decodificada em Gênesis. Qualquer coisa escondida em toda a Escritura, ela é decodificada no livro de Gênesis. Tem mais de 16.500 chaves bíblicas em Gênesis. Por isso você vai comigo para lá para entender o que ele está falando aqui. Você vai lá comigo para Gênesis, para nós compreendermos o que é que ele está se referindo, o que ele está dizendo aqui. Vai lá para Gênesis. Por que ele está dizendo daquela forma? É uma chave de prosperidade, de abundância. É uma chave que vai fazer com que, sendo decodificado, não aqui fora, mas dentro de mim, eu entender isso e virar essa chave, não tem como, não tem quem segura uma pessoa assim. Não há quem segure, quem entender isso aqui. Gênesis no capítulo 2, no versículo 10. O texto diz assim, na região do Éden, não é no Éden, na região do Éden, Éden é a terra, nascia um rio que irrigava todo o jardim estava no Éden, o jardim não era o Éden é toda a terra, em toda a terra ele separa um espaço e planta ali um jardim, e depois dividir em 4 braços. Vou ler de novo. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Até aqui, do 10 ao 14 somente. Quando Cristo está falando com a samaritana, ou citando o texto de João 7, 38, ele está se referindo a essa passagem aqui. Porque começa dizendo que na região do Éden nascia um rio. O Éden, eu preciso compreender que o homem não foi formado da terra ou do pó do jardim. Ele foi formado do pó do Éden, da terra, fora do jardim. Então o homem foi formado do pó da terra. Depois que ele planta o jardim, está tudo ok, ele forma esse homem e coloca ele dentro do jardim. Entende? Então, o homem não é formado lá dentro, é formado fora, no Éden, e é posto no jardim, que foi plantado no Éden. O jardim foi plantado na terra. E aí ele diz assim que na região do Éden nascia um rio. Aqui não são vários, é um rio só, um rio, que irrigava todo o jardim. E depois ele se dividia em 4. E aqui a gente começa a decodificar o que ele disse lá. Há um rio que vai fluir. O rio, ou a fonte no singular, ou o rio no singular, é o próprio Cristo, em mim e em você. Então, quando você abre a tua vida, o teu coração e dá vida a Ele, e Ele passa a habitar em você, você passa a ter um rio, uma fonte e um rio dentro de você.
Mas aqui ele está dizendo de 4 rios que saem deste. Há um rio. Então pensa assim, há um rio. Cristo é esse rio, singular. Que quando está na terra, eu sou pó, eu sou terra, mas em mim habita um rio. Existe um rio. No trono existe um rio. Então você sempre vai estar vendo essa prefigura do rio. E aí, diz que esse rio ele vai se desdobrar em 4. Ele se desdobra em 4 e ele circula todo o Éden. Então ele é suficiente, 4 é suficiente para fazer toda a obra que precisa ser feita ali no jardim. E o segredo está justamente nisso. Começa nisso. Pelo fato de ser um rio, ele precisa jorrar. Todo rio tem que jorrar. Se Cristo está em mim, ele é a fonte, ele é este primeiro rio, o rio, no singular, apesar de ser o rio e ser a fonte, ele precisa jorrar através de mim. E esse jorrar vai sair alguns braços de dentro de mim. Por isso que ele diz lá, do seu interior fluirão rios. 4 rios vão fluir de mim. Tem que fluir 4 rios de você. 4 rios no mínimo precisam fluir. Porque aqui flui 4 rios. E esses 4 rios que vão fluir, você vai conseguir compreender através do porquê. Porque nada é por acaso, tudo tem um porquê. E ele diz aqui no texto, no verso 11, o nome do primeiro rio é Pison. E ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, o raro perfume, e a valiosa pedra ônix. Esse rio, o primeiro braço deste rio, chama-se Pison. Pison. Pison significa o quê? Pison significa aumento. Se eu tenho Cristo dentro de mim e eu começo a jorrar, porque se eu não jorro, não é rio. Uma fonte que não jorra, ela vai secar. Um rio que para de jorrar, ele para de prosseguir, ele se seca, ele termina. O mar morto é chamado de mar morto porque a água chega nele e para. Parou a água, é mar morto. Apesar de ser o Jordão que está vivo, vai, quando chega ali o mar morto não distribui, ele morre. Toda a água que chega a mim, eu não distribuo, morre em mim. Então, o rio tem que fluir. Cristo em mim, ele precisa fluir. Só que esse primeiro braço do rio é Pison, ou seja, é aumento. Daquilo que Cristo em mim faz, opera em mim. E agora, através de mim, começa a ser algo que vai aumentar na minha vida. E fala aqui que ele vai percorrer todo o território de Havilá, onde havia ouro. Aqui fala de riqueza, fala também de prosperidade, fala também de glória, fala de tudo isso. E o ouro daquela terra é de pureza excelente, terra da qual se encontra o bidélio é raro perfume, e a valiosa pedra ônix. Só tem coisas de valor. Então, quando eu deixo Cristo fluir da minha vida, aquilo que ele me dá, guarda isso, aquilo que ele dá para mim, eu deixo isso fluir. O primeiro rio que flui é esse rio, é o Pison. Já começa a haver aumento. Você quer ter aumento na tua vida, você precisa deixar o rio fluir. Para que as coisas aumentem em teu favor, não consegue aumentar com um rio represado e parado. Eu preciso fluir. Só que é só um braço. É só um braço. Então tudo que ele me dá, a revelação, por exemplo, que ele me dá uma revelação, se eu reter, ele para de dar. Porque se ele me dá uma revelação na palavra, um código como hoje, alguma coisa assim, então ele precisa ser entregue, ele precisa fluir. Senão ele fala, essa virou mar morto. Então eu não posso estancar aquilo, eu preciso levar. Se você tem a capacidade financeira, e você vê que alguém precisa e ele te deu, no teu espírito você vai saber quando deve ou não. É ele que dirige a nossa vida. Então eu preciso fluir também financeiramente, porque tudo que vem a mim da parte dele precisa fluir, porque se flui, quanto mais flui, mais ele dá. Quanto mais flui, mais ele me entrega. Quanto mais eu retenho, mais morto eu fico. Então esse é o segredo da água. Fala, do teu interior vai fluir rios. 4 rios. O primeiro rio que flui quando eu começo a fazer o que a Escritura diz,
a amar como Ele ama, a fazer como Ele faz, a pensar como Ele pensa, a pensar nas coisas do alto, agir como Ele manda agir, e operar segundo a palavra, o rio está fluindo. Então, Pison entrou em cena, começa a haver aumento na minha vida. Aumenta a minha alegria, começa a aumentar a minha satisfação, aumenta o preenchimento de uma vida que antes vazia, mas agora ela aumenta, preenchida do próprio Cristo. Então eu preciso fazer fluir. E aí esse rio que flui, que é o primeiro, que é Pison, representa aumento. Mas depois ele diz que ainda não para por aí. Já que está fluindo o primeiro, então pode fluir o segundo. Não pode fluir o segundo se não fluir o primeiro. Então primeiro vai fluir o primeiro. E aí vem esse segundo que diz aqui: o segundo que percorre toda a terra de Cuxi é chamado de Gion. Gion. Então quando eu começo a fluir o rio, tudo que ele me dá, eu deixo isso fluir. Ministério que não flui, morre. A vida não vai fluir, tudo que é para pôr para fora é fluir. Se não fluir, ele morre. Mas se fluir, começa a aumentar os braços e começa a haver aumento. O primeiro rio representa aumento. O segundo rio, que chama Gion, significa irrompendo. Gion significa, a palavra mesmo, significa da palavra, o nome do rio irrompendo. Então, havia um rio na terra do Éden, esse rio vem e abre em 4 braços. O primeiro braço é aumento, o segundo braço é irrompendo. Ou seja, ele vai irrompendo, é o mesmo que explodindo. Não tem quem segura. Quando eu começo a pôr para fora o que Cristo põe dentro, não tem quem segura. Vai haver um irrompimento. Aquilo que estava represado, tenta segurar um rio. Não consegue reter um rio. Vira e mexe, tem barragens fortificadas estourando. Um rio é muito violento. E ele está dizendo aqui, o segundo braço é Gion. Se você tiver com Cristo na tua vida como fonte, como rio principal, e deixar ele fluir, os braços começam a sair. O primeiro rio é o aumento, começa a aumentar as coisas na tua vida. Começa a aumentar, mas eu preciso fluir. O que a gente precisa prestar atenção é no fluir do rio. Do seu interior fluirão. Aí ele diz mais. O terceiro que flui pelo lado leste da Síria é conhecido como Tigre. Tigre, o rio Tigre. Então o terceiro rio que flui da nossa vida quando eu tenho Cristo e começo a fluir, o terceiro é o Tigre. Rio Tigre. E eu fui pesquisando muitos lugares, eu ouvi muitas coisas, e todos eles em várias línguas, em línguas antigas. O Tigre, ele vai ter um sentido só. O Tigre significa rápido. Então, se eu tenho Cristo comigo como fonte, eu começo a jorrar. Eu começo a pôr para fora. Eu começo a lançar para fora, pôr para fora o que ele põe dentro. Então eu vou permitir que haja aumento, eu vou irrompendo, e isso é rápido, porque estamos em um tempo de aceleração, é um tempo de rapidez. Então eu preciso que o rio Tigre da minha vida flua logo, porque não é só ele que é rápido, eu preciso que esse rio flua da minha vida. O detalhe não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então tem que ser rápido. O que eu tenho que fazer em Cristo tem que ser rápido. Precisa ser rápido. Eu preciso ser como um tigre, muito rápido, como o rio Tigre. Então tem que deixar fluir esse braço da rapidez, esse braço que vai irrompendo. No verso 10, voltando aqui no verso 10, diz que na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim, e depois se dividia em 4. Então veja bem, qual é o problema da igreja de Cristo hoje na terra? Ela quer que o rio flua para ela. Não, o rio é dela para fora, é de dentro para fora. O rio ele flui do Éden, não é para o Éden. Então não é para mim que ele flui. Em mim ele faz morada, e faz de mim uma fonte, e faz de mim um rio. O problema é que a gente vem na igreja, a gente quer para nós, quer que flua para nós. Para que fluir para mim se eu já estou com a raiz, eu estou com a fonte comigo? Tem que agora, a partir de mim, começar a fluir. E quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu jorro, mais renova a água. Quanto mais força vai esse rio, mais força vai aumentando dentro de mim. Porque o rio principal no Éden é a terra, eu sou pó. Então, quanto mais este rio principal, primeiro, que é Cristo, começa a jorrar, os braços vão sendo formados.
Mas se eu não deixo esse rio que é Cristo jorrar através de mim, eu tenho um Cristo dentro de mim e nada acontece na minha vida. Então não tem prosperidade em área nenhuma, nada flui, porque eu quero reter tudo para mim. Tudo. Eu retenho dinheiro, eu retenho revelação, eu retenho abraço, eu retenho conselho, eu retenho presença, eu retenho comunhão, eu retenho tudo, eu não passo nada. Tudo que Ele me dá é tudo meu, é para mim, é para nós três, para mim, comigo, mais eu, só. E aí eu não passo nada, eu vou morrer, eu viro mar morto. Então eu preciso deixar fluir. Quanto mais eu fluo, mais aumenta, mais irrompe e mais rápido acontece. Entende? Só que são 4. Tem um quarto rio. Ele diz assim: e o quarto é o grande rio Eufrates. Diga Eufrates. Esse é o nome do quarto rio. Então, se eu tenho Cristo dentro de mim, esse rio flui, abre em 4 braços. Então ele vai ter um aumento, ele vai ter a força para romper, é um irrompimento, ele vai rompendo, isso muito rápido. Mas o Eufrates, ele significa, essa palavra aí, ó, frutífero. Tudo começa com Cristo. Cristo é o rio principal, Ele é a fonte. Por isso fala, vem em mim, beba, começa comigo, começa em mim. Mas uma vez Ele dentro de mim, no Éden, terra, pó, uma vez Ele em mim, tem que começar a fluir. Não é reter e nem querer trazer para mim. O que eu precisava eu já tenho, que é Cristo. Esses 4 braços vão fluir através de mim. Quanto mais eu fluir, mais frutífera é a minha vida. Vida infrutífera é uma vida que se fecha em si mesma, mesmo tendo Cristo. Uma vida infrutífera é uma vida que não consegue gerar nada. Ela é infrutífera, ela não é Eufrates. Ela não gera Eufrates. Então, para que eu entenda o que ele está dizendo para aquela mulher é, se você beber dessa água, dentro de você vai ter uma fonte. Ele está dizendo, você é Éden, você é terra, eu vou estar aí. Se você pegar a minha palavra, Ele é o verbo vivo, então você terá uma fonte. Aí no capítulo 7 ele vai dizer a mesma coisa, já levando para o rio, de fonte agora é rio. Aquele que bebe dessa água, do seu interior, fluirão rios. Por que fluirão rios? Porque o grande rio é a água que ele bebeu. Eu bebi a água, que é Cristo, é o verbo, é a palavra, e agora eu consigo fluir a partir dele em mim. Então Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança, é a única esperança que o mundo ainda tem. Se existe ainda um fio de esperança para o mundo, chama-se Igreja de Cristo. Porque em nós existe um rio. Existe um rio do qual em mim esse rio precisa ser aberto e deixar fluir para que todos esses braços aconteçam, os 4 braços. Para que todos eles ocorram, para que haja aumento, para que haja rompimento, para que isso seja rápido e frutífero. São os 4 rios do Éden. Tem que fluir de mim isso. Então eu consigo tornar próspero, consigo tornar frutífero, eu consigo tornar aonde passar esse rio que flui da minha vida, vai ficar bem. A ponto de, se você vai dar um conselho, você só consegue dar um conselho em Cristo, porque Cristo está lá, o rio está lá. Mas aí você consegue dar um conselho em Cristo. Esse conselho é um dos rios. Então ele pode frutificar na vida que recebeu. Ele pode fazer com que seja muito rápido, com que isso seja algo que vá romper em favor da pessoa. O grande problema, eu repito, é que nós queremos reter só para nós. É o grande segredo, é só para mim. E vai se tornando mar morto, porque não distribui nada do que tem. E quando eu retenho o que Ele me dá, Ele para de me dar, porque eu reti. Eu segurei, aí Ele não me dá mais. Eu recebo revelação e não compartilho com ninguém. Se eu acho que a revelação é mega, eu quero vender ela na internet. Porque eu quero ganhar muito dinheiro. Eu não entendo que a própria revelação em mim já é riqueza. Se eu honrar a unção que Ele me deu, a própria unção me honra. Entende? Eu posso pegar revelações que Ele me dá e começar a simplesmente vender muito caro. Fazer congressos caríssimos, posso fazer, e sempre vai ter alguém que paga. Porque sempre tem alguém querendo pagar, porque não quer buscar, quer pegar pronto. E aí ele vai pagar.
Mas aí como que fica esse rio? Esse rio tem que fluir, ó, de graça a receber, se de graça a dar. Eu estou dando de graça para vocês. É algo de graça, é um código de prosperidade. Então tudo, você sabe como que se instala uma crise financeira? Pergunta para um economista ateu, não busca nem um cristão, busca ateu. Ele vai falar para você assim, uma crise econômica ela se instala da seguinte forma. Existe um padeiro, uma padaria, um padeiro, e tem 10 pessoas que compram um pão dele todo dia. Todo dia eles compram um pão do padeiro, e aí o padeiro ele pega e paga o agricultor, que paga ali a farinha, que isso vai chegar na mão do agricultor que plantou o trigo, aí ele vai pagar a granja que tem a galinha que produz ovos, e assim vai indo. Mas todo dia ele vende aquele pão. Ele falou, no dia que esses 10 resolver, falou, ó, tá vindo, você vai entender a relação. A má notícia, ó, não sei não, hein? Todo mundo para de comer pão e segura o dinheiro. E guarda tudo. Não guarda só a quinta parte como a palavra manda. A palavra nos dá uma dica. Guarda a quinta parte, mas as outras 4, de novo, 4, é suficiente para prosperar. Aí, para de comprar pão. Se eles param de comprar pão, porque agora está economizando 100%, tudo, não vai mais comprar pão, aí ele também não tem mais como vender pão, não paga seus funcionários. Aí ele não paga mais o granjeiro que fornece ovos para ele fazer pão. Aí ele não paga mais o agricultor que planta o trigo, produz a farinha. Só que quem trabalha na granja, também era um dos que comprava pão. Ou seja, pelo reter além do que se deve, se instala uma crise. Como que se termina uma crise? O oposto. Não é uma compra desenfreada, mas entra no equilíbrio de giro natural. Então, quando o mercado financeiro ele quer colocar terror, ele põe terror e todo mundo segura, a crise se instala. Quando a crise se instala, preços aumentam, por ali vai. Isso humanamente falando, mas espiritualmente é a mesma coisa. Se eu recebo de Cristo, eu tenho uma fonte em mim e eu não dou, ela vai secando em mim. Cristo não seca, mas a fonte em mim sim, ele não opera mais, nem em meu favor, nem através de mim. Porque eu não quero, eu não permito. Eu sou egoísta, eu sou egocêntrico. Eu quero ficar tudo comigo. Eu não passo nada, não cumpro o princípio, eu não faço nada. Nada. O irmão precisa de um abraço, o outro precisa de um conselho, a cidade precisa que eu pise nela e proclame o reino. Eu preciso pôr para fora. E se eu não pôr, esses 4 braços não fluem. O princípio da prosperidade é fazer com que flua tudo aquilo que Ele me dá. Desde financeiro, emocional, espiritual, tudo que você tem na tua vida é preciso fluir. Porque tudo que você tem na vida, inclusive a própria vida, é dada por Ele. Então, se Ele me dá tudo, eu preciso compartilhar tudo que Ele me deu para fora. Não é para mim. Eu quero mais, isso é mesquinhez, é ganância, e aí não se prospera. Mas quando eu começo a pôr para fora, a fonte é inesgotável. Ele vê em mim, o que foi dito ontem, né? Ele vê em mim um canal. Para que Cristo veja em mim um canal, eu não posso ser uma represa. Eu preciso fluir o rio. Eu preciso proclamar o Evangelho, eu preciso falar a palavra, eu preciso ser fiel com Ele financeiramente, eu preciso socorrer quem eu preciso aplicar naquilo que precisa ser aplicado, para que isso fluindo aumente, porque se eu não fizer, vai ser estancado, e se for estancado, é mar morto. Quando ele fala lá naquelas passagens, ele está citando esse código aqui de Gênesis, que para que o rio flua dessa velocidade, tendo todos esses braços aqui, de aumento, de rompimento, de rapidez e de frutificação, eu preciso permitir que esse rio que em mim habita flua. Então, se eu deixar que Cristo flua através de mim, a fonte é inesgotável. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Outro princípio, eu nunca venço a fonte em dar. Quanto mais eu quero jorrar, mais a fonte jorra. E mais o rio aumenta. E mais terras alcança, a ponto de alcançar o ouro, a ponto de alcançar um perfume raro, a ponto de alcançar a valiosa pedra de ônix. Eu vou alcançando valiosidades. Quanto mais eu jorrar, mais coisas preciosas eu vou alcançando. Eu penso que eu estou dando, no fim eu estou recebendo.
Eu penso que eu estou pondo para fora, mas na realidade, a fonte que está dentro está me enchendo o dobro. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Então eu preciso aplicar esse princípio que ele diz para a samaritana, tanto que a samaritana recebe o quê? Ela foi buscar o quê? Poço, buscar água para beber. Ela foi tomar água, foi buscar água ao meio-dia, aquele sol torrando. Quando ela recebe a palavra dentro dela, o que ela faz? Ela corre para Samaria, a primeira evangelista levantada por ele, mulher. Ele levanta uma evangelista mulher para ganhar uma cidade, já que os homens são covardes. Os seus 12 não queriam nem passar em Samaria. Ele pega a samaritana na beira do poço e fala: olha, se você beber dessa água, e ela recebe a palavra, agora ele envia ela. Naquele texto ele também aplica os 5 ministérios nele. Flui dele, os 5 ministérios. Ele é evangelista na beira do poço, aí ele pastoreia, ele é profeta, ele é apóstolo, ele envia essa mulher. Quando ela vai, ela traz a cidade de Samaria aos pés dele. Por quê? Porque o rio fluiu. É fonte, no caso dela era uma fonte que se tornou um rio, porque ela começou com fonte, por isso que estava no poço, é uma fonte. Mas ela recebeu a água, e ela ganhou uma cidade inteira, trouxe ela inteira aos pés dele. Quem ganhou foi ele, mas ela trouxe aos pés dele. Por quê? Porque fluiu. E se ela retém? Ficava só naquilo. Ele passava, ia embora e ficava por isso. Então eu preciso começar a pôr para fora tudo aquilo que ele põe para dentro de mim. E nós temos um egoísmo, uma sensação de perca, uma mentalidade de escassez, parece que vai faltar, parece que vai acabar, não tem condição, mas se eu ficar lá dando conselho, é eu que estou precisando de conselho, mas eu vou lá dar um abraço, quem precisa de abraço sou eu, mas eu vou ser dizimista, não, mas vai faltar pão, e eu não consigo dar nada do que ele me dá. Aí depois começa a virar mar morto, e não sabe por quê, porque não aplicou esse princípio aqui. Esse princípio de prosperidade, ele pega todo o leque. Eu não consigo preparar assim uma reunião como essa sozinho. É preciso vir os meninos, uns tocam, outros cantam, outros dançam. É preparado um ambiente, nós preparamos um lugar onde nós estamos juntos. Mas é preciso que cada um dê um pouco de si, tem que fluir um pouco de si. E quanto mais, você já deve ter ouvido aquela frase: quanto mais ele vai fazendo, vai ficando melhor. Sabe por quê? Por causa do mesmo princípio. Se ele começou a fazer, ele começou a jorrar. Então ele melhora. Porque eu nunca vou vencer Cristo em dar. Tudo que eu quiser dar, ele me dá mais. Tudo que eu quiser dar, eu perco dele. Tudo que eu quiser dar, eu chego atrasado. Eu nunca vou dar. Vou voltar no assunto: se eu for um dizimista fiel, eu só dou porque ele deu primeiro, então eu cheguei atrasado. Se eu for dar um abraço, eu só dou porque eu fui abraçado, ele me abraçou primeiro. Eu vou falar da salvação para alguém, eu já fui salvo, eu já estou sabendo disso. Você percebe que tudo que eu quiser fazer, é impossível competir com Cristo, mas é totalmente necessário que eu obedeça os princípios, os códigos que ele me dá. Eu preciso, se ele olhou para mim, me chamou, ele te chamou. Se ele te chamou, ele tem algo com você especial. Ele te chamou, ele não chama todo mundo não. Ele chamou você. E se ele te chamou com essa excelência, para te escolher, para que reine com ele, ele quer que você comece a aplicar os princípios que ele mesmo aplica. E Cristo nunca guardou nada para ele, tudo era para os outros. E ele em si é a fonte inesgotável. E quando ele diz isso lá, ele se refere a esse rio aqui. Há um rio no Éden, que ele flui, e ele abre em 4 braços. Ele abre o braço. O primeiro braço é aumento. Aí ele abre mais um braço, aumentou, abre mais um braço. Irrompendo, vai irrompendo, abre outro, porque agora é rápido. Aí ele abre outro, é frutífero. Como que você não vai conseguir ser feliz desse jeito? Tendo um Cristo jorrando dentro de você e você fazendo tudo isso. Veja, o rio é um, mas quando os braços vão alcançando, alcançam muitas terras. E eles circulam. Agora o detalhe, esses 4 rios circulam um jardim. O jardim da nossa vida, ele é circulado por esses 4 braços de rio, que flui a partir da fonte principal que é Cristo. Então eu tenho que compreender que tudo que Cristo me dá, eu preciso jorrar. O rio flui do Éden, não é para o Éden. Amém? Vocês entenderam isso?
Você vê quando manda a igreja dar, ela entristece? Não há um glória a Deus, aleluia, é normal. É normal. A gente tem uma expectativa sempre de receber, mas deixa eu te falar, Ele já se deu inteirinho para você. Ele derramou em amor por você. Ele derramou em glória por você. Ele deu o sangue inteirinho para mim, para você. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Ele deu a própria vida. E olha, sem eu merecer nada, eu não merecia nada, Ele deu para mim. Então quando Ele fala para mim, você precisa fazer isso, no princípio eu fico triste também, porque eu sou humano, é natural, isso não tem erro. A gente às vezes entristece, me pede para fazer alguma coisa, fala, mas eu queria fazer aquilo. Mas aí eu começo a fazer e eu fico alegre. Depois, no caminho, eu fico alegre, porque começa a jorrar o rio. Então Ele quer que jorre, Ele quer que isso se expanda, Ele quer que isso cresça, Ele quer que você jorre, e do teu interior, do meu interior, fluam rios de água viva. Tudo que Ele dá para você, transforme isso em rios. Rios que vão trazer frutos, serão rápidos, como o tigre, rios que serão extremamente aumentados em prol da tua vida e da vida de muitos. Então nós não estamos à toa na cidade de Cianorte, nós estamos à toa na família que Ele te colocou, nós estamos para fluir como um rio, e a gente não pode querer reter, senão nos transformamos em mar morto. Eu já preguei isso aqui. O Rio Jordão, aquele rio lindo, né? Ele flui, é vida, aonde ele passa é vida. Quando ele chega no mar morto, o mar só é chamado morto porque ele não continua. Se continuasse, era vivo. Mas ele retém as águas do Jordão, ele para. Aí se transforma em mar morto. O que faz o mar ser chamado morto? Porque ele retém. Ele não passa nada e se transforma no mar morto. Mas há uma promessa que diz que nos últimos dias, naquele dia, naquele tempo, o mar morto voltará a ter vida. Então ele está pronto para dar vida até em quem está morto. Mas só depende de mim. Então pegue isso é um código da palavra que eu estou passando para você. Isso é fruto de estudo maior, mais profundo, mas ele queria que passasse o cerne, apenas o principal, para você entender que tudo que você está recebendo esses dias, não guarda para você. Daqui para frente, jorra. Prega em tempo, fora de tempo, seja amável, igual a Vânia disse, às vezes o parente senta lá, não para de jorrar, porque o parente às vezes vai para lá, você não vai ficar correndo atrás dele, aquele crente chato, mas você pode orar. Enquanto ele correu, você ora, está jorrando igual. Um dia esse rio cata ele. Vocês entenderam isso? Eu preciso jorrar, um dia vai pegar. Ah, mas aquela filha, aquele filho, aquela parente rebelde, ele não quer nem te ouvir? Calma, dobra o joelho, quando a tua oração não tem defesa, deixa o rio da oração jorrar, vai pegar ele, vai aumentar a fé desse homem, vai trazer ele. Esse rio vai alcançar essas vidas. Não desista dessas pessoas, não desista. Seja como um rio, flua de algum jeito ou de outro. Se não dá para fluir falando, flua orando, mas não deixe de fazer. E quando fizer, faça com excelência, porque quanto mais excelência eu tenho em fazer, mais força Ele me dá para fazer com a mesma excelência. Então eu preciso fazer isso sempre, entender que desse princípio de prosperidade divina, e nesses dias que são tudo tão muito rápido, muito depressa, eu preciso também que os rios fluam de mim nessa rapidez como o tigre. Tigre numa língua antiga significa flecha, porque flecha é rápida, no hebraico é rápido, tigre é rápido. Então temos que ser como os tigres, muito rápidos, correr com essa rapidez, frutificar como o Eufrates. Precisamos irromper como Gion, que irrompe, e precisamos como Pison, aumentar. E para aumentar, o segredo para aumentar, o segredo para ser rápido, o segredo para frutificar, e o segredo para irromper é um só, é jorrar. Só isso. Se jorrar, isso vai ser natural, vai ser naturalmente. Agora, termina aqui, todos esses braços que fluem, apesar de estar na terra do Éden, não é a terra que flui. Não é a terra que está fluindo. O rio há um rio principal, que é Cristo, ele está na terra. Mas não é a terra que flui, é o rio que está na terra, não a terra que tem um rio.
Então não sou eu que fluo, mas o que está em mim precisa ter de mim a liberdade para fluir. Deu vontade de orar por alguém? Ora. Profetizar? Profetiza. Liberar a palavra de bênção? Libera. Abençoar? Abençoa. O que da boca falar, assim é, diz a palavra, então assim é. Flua, isso é fluir. Então deixa ele fluir. A glória é dele, mas a gente usufrui desse fluir do rio, que é Cristo. Amém? E na mesa do Pai é o lugar onde tudo começa. O nosso fluir só existe porque ele venceu aquela cruz. Como ele venceu aquela cruz e nos levou para uma mesa, a mesa me faz lembrar que eu tenho dentro de mim uma fonte inesgotável e um rio principal que jorra. E ao jorrar, esses braços todos vão fluir da minha vida e da sua. Amém? Amém? Amém. Vocês entenderam? Conseguiram entender o básico que precisava ser entendido? Não, eu vou resumir tudo numa pequena palavra. Não retenha o que Cristo tem te dado. Dom, teu chamado, a tua capacidade, a tua intelectualidade, a tua simpatia, o teu cuidado, tudo que se refere a você, não guarda só para você, compartilha. Tudo que é de bom você compartilha. E o que é de ruim, deixa o rio principal lavar. Mas o que é bom, deixa jorrar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Mais uma vez eu estava muito apertado, muita batalha, assim, muita luta. E eu orando, sabe aquela dificuldade, você não tem saída, você não tem horizonte, você não tem... Eu não vou dizer que você não tem luz no fim do túnel. Às vezes nem o túnel tem. Só tem um paredão, nem túnel tem. Pelo menos tivesse um túnel, não tem nada. Uma dificuldade assim, não tinha o que fazer. Em termos de provisão mesmo, financeira, não tinha o que fazer. Humilhação e tanta coisa. E eu orando, e aí você fica mansinho, né? Você chora, você... Pai, entra com a provisão, a tua promessa. Aí você começa a falar. E o Espírito Santo me falou, falou para mim assim, ó, Gênesis 1:13. Eu falei, vou lá ver. Quando eu fui ler 1:13, ele diz assim: passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Ele só falou isso para mim. Deu uma raiva, irmão. Uma situação apertada, ele me dá um versículo dele. Foi o que foi? Terceiro dia. Mas aí, quando eu fui ler o terceiro dia, na tua casa você lê, tudo que ele fez no terceiro dia, é tudo que é necessário para o homem viver. Eu falo, antes de você nascer, eu já tenho toda a provisão pronta. Porque no terceiro dia, ele pôs toda a provisão na terra que o homem precisaria. Lá no sexto dia. Não tinha o homem ainda, mas a provisão já existia. Vocês entenderam isso? Então ele quis dizer para mim, a provisão está tudo aí, fica tranquilo, está tudo aí. Aí depois as coisas passaram, tudo passa, mas a palavra permanece. Amém? Fecha os olhos. Pai, eu quero que essa noite nós possamos fazer parte do fluir desse rio, que possamos ter esses braços, esses rios fluindo do nosso interior, através da fonte que é Cristo. Que haja mesmo, Pai, esse irromper. Que haja mesmo, Pai, essa rapidez, essa frutificação. Que haja mesmo, Pai, esse teu cuidado para conosco. E que nós possamos vivenciar isso. Então que haja um rompimento na tua vida. Que haja um romper na tua história. Eu profetizo um rompimento na tua vida esse ano. Um rompimento nesse tempo presente. Não é amanhã, é agora. É um rompimento. Que haja um aumento, um romper e um aumento sobre a tua história, sobre a tua vida. E que isso seja rápido, tão rápido que você nem vai perceber. Quão rápido foi, tigre. Que haja uma rapidez desse rompimento, uma rapidez desse aumento, uma rapidez dessa frutificação. Seja isso sobre ti, que você viva isso, vivencie isso. A fonte inesgotável já está aí, o rio principal está aí, os braços fluem a partir de você. Então que ao fluir desses braços todos, você viva intensamente toda essa provisão, todo esse zelo, todo esse cuidado, tudo que foi ministrado, seja em teu favor nessa noite, seja liberado sobre ti.
todo nível de frutificação, de aumento, de rompimento e rapidez. Seja isso sobre a tua casa, sobre a tua vida, teus negócios, tua família, tua vida espiritual, teu chamado, teu ministério, a tua vida espiritual, a tua vida de particular com Ele, que seja repleta de revelações e que você seja um rio que flui. Apenas isso, deixa fluir isso. E a partir da mesa do Pai é o fluir de tudo mais. Assim seja sobre mim e a minha casa. Assim seja sobre ti e a tua casa. Assim seja sobre todos nós, a igreja escolhida, separada, comprada, remida, da qual em nós Ele se faz uma fonte, um rio que jorra para a vida eterna. Assim seja eu, seja você, todos nós, em nome de Cristo, para a glória de Cristo. Que a bênção seja contigo, meu irmão. Toda a provisão necessária já está pronta, toda a provisão já foi feita, tudo já está pronto. Ele fez 3 dias antes de fazer o homem, 3 dias antes já estava pronto. A dificuldade que você tem hoje, deixa eu te dizer, a provisão está pronta já faz 3 dias, já está tudo pronto, já está tudo preparado, já está tudo armado, já está tudo feito, e feito para você. Ele fez aquilo para o homem, Ele fez para mim, Ele fez para você. Já está pronto, e você vai usufruir de cada uma delas, de cada uma dessas provisões, sobre a minha vida, a tua vida, a nossa casa, a nossa família, há de testemunhar a glória do Deus vivo, provendo nossa história, fazendo de nós essa fonte e esse rio que jorra para a vida eterna. Assim seja, e você diga amém, e dê um brado de alegria a Ele, aleluia. É contigo a mesa, aleluia. Que a luz de Cristo brilhe no teu rosto, brilhe.